Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. E como manda a nossa regra, ano novo, vida nova, playlist nova. Já estamos em 2024, caríssimo escovador de bytes. E 2024 vai ser um ano de muitos conhecimentos novos. E o conhecimento novo que vocês vão começar a receber aqui no Debate Creator é a nossa playlist de sistemas operacionais, que é a playlist que eu tô estreando aqui hoje. Já vinha prometendo para vocês aí no final do ano que a gente teria uma playlist de sistemas operacionais, porque é um dos conhecimentos básicos que nós temos que ter quando falamos de ciência da computação, e obviamente que nós vamos focar esse nosso conhecimento de sistemas operacionais inicialmente nas arquiteturas de 8 bits, como nós viemos fazendo aqui no canal, e vamos começar pelos nossos queridíssimos MSX-DOS. Então nessas primeiras semanas vamos falar, na aula de hoje em especial, nós vamos falar sobre o que é um sistema operacional, para que ele existe, para que ele serve, e aí nós vamos desenvolvendo para os sistemas operacionais da nossa arquitetura de 8 bits preferida, que é o MSX. Então a gente vai falar de MSX-DOS1, MSX-DOS2, vamos falar de Nextor, e aí quando nós falarmos desses sistemas operacionais que são os mais populares e a base MSX, aí a gente vai extrapolando para os sistemas operacionais mais exóticos. Então vem comigo que a aula de hoje vai ser as bases dos sistemas operacionais. Então vamos embora, pessoal. Vamos para a aula. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa jornada pelos sistemas operacionais. E no início, quando tudo era mato, lá na época do nosso queridíssimo ENIAC, tudo era programação, né? Então aqueles primeiros computadores lá da década de 50, que eu sempre mostro as fotinhas, né? Que eram programados como se fossem painéis de telefonia, né? Que você ligava os bits colocando lá o fio, e o fio colocado era 1, o fio retirado era 0, e eles não tinham sistemas operacionais, era tudo programado, e programado em baixo nível, que era pior ainda, era construção de bit mesmo, era literalmente escovação de bit lá, bit a bit, o cara ia programando o negócio. E lá em 1943, que foi o primeiro computador construído, né? Ele foi construído pela Universidade da Pensilvânia, porque estava em época lá de guerra, né, de Segunda Guerra, e eles queriam um computador para calcular a trajetória, né, de projétil balístico, míssil, esse tipo de coisa. E todas as funções que eram executadas pelo computador eram programadas diretamente. Não só as funções que os programas tinham que executar, mas também as funções comuns do computador. Então, por exemplo, computadores têm funções básicas. Por exemplo, abrir um arquivo. Então, todo programa escrito em baixo nível tinha que ter seu trecho de código de abrir o arquivo, né? E diversas outras tarefas comuns que eram realizadas pelo computador tinham que ser programadas a cada programa. E aí, na década de 60, a gente começa a ter um paradigma um pouco mais inteligente, né? Porque aí as pessoas elas começaram a descobrir assim, poxa, se meus programas toda hora precisam abrir um arquivo, ou meu programa toda hora tem que fazer uma coisa A, B ou C, seria muito legal se a gente já tivesse esses programas prontos e a gente não tivesse que reprogramar isso a cada interação, a cada programa que a gente fizesse. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a encapsular tarefas que eram comuns, tarefas do dia a dia do computador, né? E começaram a criar um conjunto de rotinas. E foram separando essas rotinas de acesso à máquina, que eram comuns de todos os programas, em um conjunto de rotinas separados. E esse conjunto de rotinas de tarefas executadas no dia a dia pelo computador começava a se transformar ali no que seriam os famosos sistemas operacionais. E aí, obviamente, né, como naquela época lá, iniciozinho da década de 60, tudo era mato, né, todo mundo queria implementar o seu sistema operacional. Então, um sistema operacional muito famoso, esse primeiro aí, que é o GMNA-IO, e aqui, ó, no nome dele já tem algumas diquinhas, por exemplo, IO aqui, ó, significa entrada e saída. Então, esse IO aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, nada mais é que entrada e saída. E era muito comum lá nessa época da IBM, no início da IBM, né? Quando a IBM vendia só hardware, como por exemplo no caso do IBM 370, que era um mainframe que foi muito vendido aí.
a IBM vendia o hardware e os próprios clientes criavam os seus sistemas operacionais customizados. Então, você tinha lá, todas as grandes empresas tinham lá o seu departamento de informática, e esse departamento de informática era responsável por criar todo o sistema operacional em cima da máquina, do hardware que era fornecido pela IBM. E a primeira vez que teve a tentativa de se criar um sistema genérico que funcionasse em diversos hardwares diferentes foi o famoso OS 360 da IBM. E o OS 360 da IBM ele foi conhecido como um dos maiores, como um dos fracassos mais mitológicos da história aí dos sistemas operacionais, porque a ideia do OS 360 seria ser o sistema operacional para toda e qualquer máquina que fosse lançado embaixo do guarda-chuva da linha System 360, que incluía mini computadores mainframe, e a ideia é que o OS 360 rodaria em todos esses hardwares. Só que foi um fracasso épico. O OS 360 dava muito bug dependendo do hardware que você estava usando, e aí a IBM teve que mudar um pouco essa ótica e fornecer patches de correção e sistemas derivados do OS 360 para diversas máquinas. Então a ideia de ter um sistema genérico caiu por água aí no OS 360, mas todo erro na verdade tem que ser visto como oportunidade, né? Então todos esses erros que foram criados na tentativa de fazer o sistema genérico do OS 360 foram levados em consideração quando o pessoal continuou a produzir outros sistemas operacionais genéricos. Vocês vão ver que o futuro era brilhante para os sistemas operacionais que funcionavam em diversos hardwares. E aí a gente avança um pouquinho no tempo aqui para 1965, onde 4 camaradas chamados Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McElroy e Peter Weiner se unem lá no Bell Labs para desenvolver um sistema de tempo compartilhado. O que é um sistema de tempo compartilhado? Um sistema de tempo compartilhado é quando vários usuários conseguem usar uma mesma máquina usando time slices, né? Ou seja, fatias de tempo, né? Então quem chegou a trabalhar com computadores de mainframe aí, como eu, sabe como é que era, né? Você chegava lá no terminal, criava um cartão JCL e jogava lá para a fila de compilação do programa, esperando calmamente chegar lá a sua fatia de tempo, aquele momento em que você teria aquele pedacinho de tempo para compilar o seu programa, né? Inclusive naquela época os programadores eram até avaliados pelo número de compilações, porque como cada compilação gastava um pouco do tempo da máquina, se você ficasse usando muito tempo da máquina para compilar um único programa, significa que você não estava programando direito, né? Estava programando errado, e aí assim você era avaliado pela quantidade de tempo compartilhado que você usava na máquina. E aí eles inventaram um camarada chamado Multics. E o Multics foi outro exemplo de sistema operacional fracassado, porque o Multics ele era um sistema operacional que era muito ambicioso para o tempo dele. E o hardware simplesmente não acompanhava. Para fazer alguma coisa mais ou menos como o Multics, teria que ter... O Multics ele saiu muito antes, né? Ele estava muito à frente do tempo dele. Não existia hardware para rodar o Multics de forma performática. Então esse projeto fracassou e o pessoal largou ele de mão lá até 1969. Que aí lá em 69 o Ken Thompson ele pegou lá o código do Multics, deu uma limpeza nele, fez uma refatoração pesada, removeu lá várias viagens de requisitos de projeto que eram muito ambiciosos lá no Multics e entregou um cara chamado Unix, com C. E aí o Brian Kenigan resolveu entrar aí na brincadeira, começou a estudar o código do Unix com C, né? Escrito lá pelo Ken Thompson, e aí fez umas modificações e aí nasceu o tão famoso Unix, que é o sistema que todo mundo aí conhece, porque o Linux derivou dele, todas as distribuições de Linux derivaram dele, né? Inclusive o Unix ele tem uma ligação muito grande com as linguagens B e C, porque em conjunto com o Unix também foi desenvolvida a linguagem C, então muito do Unix foi desenvolvido com linguagem C. Então foram duas mudanças de paradigma muito grandes. O paradigma do sistema operacional geral, que começou com o Unix, e o paradigma da linguagem C, né? Então foi um ano de muito
de muita mudança na tecnologia na época. E aí o Unix é todo reescrito em C, em 1970, e aí ele cria tração. Todo mundo olhou para o Unix e viu, caramba, é isso, o sistema operacional de uso geral é isso aí. E aí um monte de sistemas, inclusive o famosíssimo BSD lá também, derivou dele. E aí milhares de distribuições que existem até hoje aí derivam desse código que provou que era possível fazer um sistema operacional genérico que atendesse diversos hardwares diferentes. E a criação do Unix é um dos marcos fundamentais aí da ciência da computação. E agora chegou naquele nosso momento do vídeo onde eu e o Luca agradecemos a você, verdadeiro escovador de byte, que está com a gente aí e está pagando o nosso programa de patrocínio. Se você não conhece o nosso programa de patrocínio, o primeiro link do canal aí embaixo, o patreon.com/TheByteCreator. Se você assinar esse programa de patrocínio, você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, você ganha acesso ao nosso FTP exclusivo, onde tem vários softwares lá para você baixar, Abandonware, software desenvolvido aqui pela gente, coisas bacanas que os nossos próprios colaboradores mandam pra gente. E além disso, você também vai ter o privilégio de nos ajudar a nos tornar um canal cada vez melhor. Então, aproveitando aí para falar sobre os nossos patrocinadores, vou falar aqui todos eles para que vocês saibam quem são as pessoas que estão ajudando o canal e estão fazendo com que esse canal verdadeiramente se transforme num canal ainda melhor. Então, um grande abraço para os nossos amigos Vanderlei Crescim, Adriano Souza, Cleverson S.A., Renato Navarro, Rogério Caetano e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, o nosso primeiro patrocinador. O nosso programa de patrocínio ainda está no início, ainda está embrionário, temos apenas 6 assinantes, mas à medida que o número de assinantes for aumentando, o dinheiro arrecadado pelo nosso programa de patrocínio vai ser utilizado aí em coisas que serão revertidas totalmente para o canal. Então logo logo vocês vão ver aí sorteios de brindes, vocês vão ver aí melhores equipamentos, e quem sabe um dia, se vocês me derem o prazer de me dar um valor bastante alto, o poder de eu dedicar totalmente o meu tempo aqui ao canal, transformar esse canal num canal profissional, um editor de vídeo profissional, com equipamentos bons. Então, se você quer que um dia o The Byte Creator se transforme num dos grandes canais de retrocomputação, prove que a comunidade de retrocomputação do Brasil é muito forte, é unida, e ajude o canal. Então, bora que essa propaganda já ficou muito longa. E aí, meus amados escovadores de bytes? Na década de 70 também houve uma grande mudança de paradigma, porque os computadores começaram a entrar na casa das pessoas. Junto com o nascimento da linguagem C, com o nascimento do Unix, o sistema operacional de uso genérico, a gente também teve o início da microcomputação. Os microcomputadores começaram a entrar na casa da gente, em especial aí esse bonitão aí, o Hotbit 8000 da Sharp, que foi o computador mais difundido aqui no Brasil no início. Foi o primeiro computador do padrão MSX, extremamente difundido nas casas das pessoas. Acredito que todos vocês aí que acompanham o meu canal conhecem. E aí no final da década de 70 e no início da década de 80, a gente foi inundado por máquinas baratas, né? Baratas, obviamente, comparados com mini computadores e mainframes, que eram normalmente máquinas de 8 bits, de uso genérico, que leva a computação para dentro da nossa casa, tirando lá do ambiente comercial, dos ambientes acadêmicos, e todo mundo agora podia ter um computador dentro de casa, e com isso a gente precisava de alguma forma para usar esses computadores. Uma coisa muito importante quando a gente fala de sistemas operacionais é que sistemas operacionais em geral estão ligados a disco, e como esses primeiros computadores de 8 bits eles não vinham com disco lá no início, finalzinho da década de 70, início da década de 80, a mídia mais popular era a fita cassete. As pessoas usavam gravadores cassete de fita para guardar os seus programas e coisas. Não era muito comum a gente ter sistema operacional aí antes da popularização dos discos, dos disquetes, né? Então esses computadores em geral, eles vinham com um interpretador de linguagem BASIC que vinha numa ROM, e essa ROM, quando você botava o seu computador, o BASIC já vinha automaticamente para você, porque era assim que as coisas funcionavam. E é impressionante como é que o paradigma, né, do microcomputação seguiu um pouco o paradigma dos computadores de grande porte, porque os sistemas operacionais
só começaram a se tornar mais populares, digamos assim, quando começaram a popularizar os disquetes de 5 por 1 quarto, 3 por meio. Enquanto isso, tudo deveria ser programado em BASIC, tanto é que o BASIC ele tem lá algumas funções de sistema operacional, como por exemplo, comando files, para você ver os conteúdos de um disquete, e algumas rotinas que normalmente estariam colocadas em um sistema operacional estão lá na linguagem de programação BASIC, que pelo menos era uma linguagem de alto nível. A gente pelo menos não precisava mais programar em baixo nível, já podia ter essas rotinas acessíveis de uma linguagem de programação de alto nível. E carregar um sistema operacional de uma fita cassete era muito demorado, então não valia a pena a gente começar a trabalhar com sistemas operacionais. Isso ajudou bastante a galera lá que começou na microcomputação lá, finalzinho da década de 70, iniciozinho da década de 80, como eu, a se tornar um programador, porque para usar a máquina, como não tinha sistema operacional, a gente usava programação. Então muitos programadores se formaram nessa época. Quantidade enorme de pessoas sempre fala que é programador porque não tinha como fazer as coisas se não fosse programando. E aí, meu amigo escovador de bytes, lá no finalzinho da década de 80, lá para 86, 87, os disquetes começaram a ficar populares, começaram a ficar fáceis de fabricar, começaram a ficar acessíveis para as pessoas comuns, e aí as pessoas podiam comprar os seus disk drives. Aí na ilustração botei o disk drive do Hotbit, que era meu sonho de consumo na época, mas acabou que o meu primeiro disk drive nem foi o da Hotbit, porque ele vinha com o sistema operacional CP/M. Olha aí, galera, o MSX não tem só MSX2 não, tem vários sistemas operacionais, e o disk drive do Hotbit vinha com CP/M, filhão. E muita gente optou por não comprar o disquete do Hotbit justamente porque não vinha com DOS. Eu acabei comprando o meu na época, foi um disquete da DDX, que vinha com MSX2 1.3, se eu muito me engano, no disquete dele. Acho que vinha também uma cópia do AntarcticAdventure.com lá, para você executar do disquete. E como ninguém mais aguentava mais aquele calvário da fita cassete, todo mundo que podia, que tinha condições, partia para o disquete de 5 por 1 quarto, que foi o primeiro disquete que lançou. Aqui no caso, nessa propaganda, ele está falando de 720K, porque são 2 disquetes, né? Então você poderia botar 2 disquetes 360. Nessa época, os disquetes eram disquetes de face dupla e densidade dupla, que dava 360K em cada disquete, 5 por 1 quarto. Mas o pessoal lá da Sharp queria te vender 2 disk drives para você ter 720K, né? Já os disquetes 3 por meio já vinham com 720K. Então, essa propaganda aí um tanto quanto enganosa, porém não tão enganosa assim, porque você podia trabalhar com os 2 disquetes lá. Tá aí pra gente ver. E a grande vantagem de você ter disquete é que você podia ler não apenas um sistema operacional, mas qualquer sistema operacional que estivesse disponível lá para nossas máquinas MSX. Como eu já falei para vocês, esse disk drive aí da Hotbit vinha com o CP/M, o disquete lá da DDX vinha com o MSX-DOS, e o pessoal preferiu o MSX-DOS por motivos óbvios, porque tinha muito mais suporte de software, tinha a Microsoft por baixo, bancando lá o projeto, né? O Bill Gates era sócio do Niche na época, e eles desenvolviam muitos programas, então daí a gente já vê que com o advento do disquete também veio o advento de diversos sistemas operacionais. E aqui eu vou falar apenas alguns para vocês, mas pode ter certeza que tem muito mais do que esses aí, mas esses aí são os que nós costumamos ouvir falar mais, até porque são esses que a gente usa até hoje. Então a gente tem obviamente o CP/M, que foi o primeiro sistema operacional que não foi exatamente escrito para o MSX, acho que rodava no MSX, porque o CP/M ele era um sistema operacional escrito para rodar no processador 8080. E o Z80, que é o processador do MSX, ele era meio que uma extensão do 8080. Então era muito natural você conseguir fazer uma conversão lá do CP/M para o MSX, e assim foi feito. E a gente teve o CP/M para o MSX. Já mais ou menos lá em 1984, a gente já tinha lá o MSX-DOS 1.0, que a versão do MSX-DOS, na verdade, é um crossover
meio esquisito lá do CP/M com MS-DOS 1.25 do PC. Tem até várias histórias aí de como esse sistema foi escrito lá, que ele foi todo escrito em cima de um emulador. O camarada lá escreveu um emulador lá para o Z80 e desenvolveu o MSX-DOS em cima desse emulador. Enquanto isso, lá o pessoal do Japão desenvolvia também uma versão lá, e aí no final o autor precisou voar lá para Tóquio para fazer a ligação das duas versões, né, fazer o merge das duas versões lá, para tirar os bugs e tal. E aí nós temos o MSX 2.0. Quando existe a mudança lá do MSX1 para o MSX2, várias coisas tiveram que ser adicionadas no MSX-DOS. Entre eles, suportes ali para mudança de o relógio, né, o relógio interno, que o MSX2 já tinha relógio interno, então já dava para o sistema operacional já podia usar o relógio interno da máquina. A criação de subdiretórios, né, o MSX-DOS1 não tinha suporte a subdiretórios, mas o MSX-DOS 2 já tinha que ter esse acesso aí, melhor particionamento, né? Já ter acesso porque normalmente, como era derivado do CP/M, né, usava FAT12, e agora a gente precisava ter arquivos maiores e precisava ter acesso a partições maiores, então dá uma melhorada aí se não me engano, o MSX-DOS2 já tem suporte lá para as partições FAT16, que já aumenta o tamanho dos arquivos, o tamanho das partições. Então, junto com a evolução da MSX, o MSX-DOS também teve que evoluir. Em seguida, a gente teve lá o MSX-VIEW, que é um sistema muito pouco conhecido, porque na época lá dos 16 bits, né, que o Turbo R tentou competir lá na seara dos 16 bits, a maioria das interfaces já era gráfica, né? Então você já tinha lá o Workbench do Amiga, você já tinha lá a Apple com seus macOS lá, seus primeiros macOS, né? Next Step também, fazendo sistemas operacionais visuais, gráficos, para facilitar para os usuários. E o MSX-VIEW foi a tentativa de fazer algo nesse sentido. O MSX-VIEW não colou, porque, obviamente, como o Turbo R não colou, o MSX-VIEW não colou. Então tem pouquíssimos softwares para MSX-VIEW. Também é um sistema aí considerado fracassado, mas você pode escutar aí na sua carreira de MSX-Zero. Inclusive tem um vídeo aí no canal onde eu falo do Turbo R, eu mostro o MSX-VIEW funcionando aí para vocês verem. Sequência aí o SymbiOS, que é um sistema feito por third party, né, por terceiros, também com a intenção de ser um sistema de interface gráfica para computadores i80. Então tem a versão lá para MSX, tem a versão para Amstrad, tem versão para TK, tem versão para vários computadores aí que tem os i80 embarcado. É um sistema também que é um projeto, o autor do projeto fechou ele muito, então teve pouco suporte aí de terceiros, e isso em geral, a falência de um sistema operacional normalmente é quando o sistema é muito fechado e não tem apoio das software houses, dos desenvolvedores para construir software para aquele sistema, né? Porque o sistema em si faz muito pouco, ele precisa ter software compatível com ele, e se você tem um projeto muito fechado, você não vai ter ninguém desenvolvendo para o seu software, para o seu sistema. E aí, como você não vai ter ninguém desenvolvendo para o seu sistema, ele está fadado ao fracasso. E aí, por último, temos o Nextor, né, que é a versão mais atual do MSX2, que foi desenvolvido lá pelo Nestor Soriano, o popular Konami Man, que todo mundo conhece aí, que é um dos desenvolvedores mais famosos da plataforma MSX. Está sempre fazendo projetos muito maneiros. Sempre recomendo aí dar uma olhada lá no GitHub do Konami Man, que é muito bom. E o Nextor é a versão melhorada do MSX 2.0, que traz aí o MSX2 pro presente, e é o que a gente costuma rodar aí nas nossas interfaces de memória de massa, né? Carnivore, SD Mappers, GretNet, todos esses caras aí que rodam esse tipo de interface de armazenamento de massa costumam vir com o Nextor, e a gente vai falar bastante sobre ele aí no nosso curso, porque ele é o que a gente usa aí hoje, atualmente. É o mais difundido, que roda tudo, que como deriva do MSX-DOS 2 e coloca muita coisa muito importante em cima, é o preferidinho, aí, é o queridinho da galera que trabalha com MSX.
E agora, pessoal, para fechar, porque esse vídeo já está muito longo, já estamos chegando em meia hora de vídeo já, vamos falar um pouquinho da ementa do curso, sobre o que vai ser o nosso curso de sistemas operacionais, e também falar algumas leituras aí recomendadas para você, amigo escovador de bytes, que quer se aprofundar mais aí nos sistemas operacionais para MSX e acompanhar o curso aí mais de perto, né? Primeiramente, o nosso curso ele vai falar essencialmente do mais popular sistema operacional, que é o MS-DOS 1, que era o sistema que normalmente vinha lá nos disquetinhos, lá no disquete do nosso queridíssimo DD Plus, que vinha com o disk drive embutido, e nos disquetes que vinham nos drives da DMX, da DDX. O único drive esquisito que vinha com CPM era do Hotbit, todos os outros vinham com MSX-DOS. Então, depois que nós falamos sobre o MS-DOS 1, nós vamos avançar para o MS-DOS 2 e o Nextor, porque, na verdade, muito do nosso curso vai falar sobre o Nextor, porque é o sistema que a gente vai usar na maioria dos casos. E aí, quando a gente tiver um conhecimento bem legal, bem aprofundado, eu posso, no futuro, falar de alguns sistemas mais exóticos de MSX, né? De repente, a gente fala um pouco sobre SymbiOS, fala um pouco sobre MSX View, alguma coisa nesse sentido. Caso você queira aí baixar as versões do MSX-DOS, como sempre recomendando aí o nosso queridíssimo FileHunter.com, que esse ano vai fazer 25 anos, que de novo, é uma ferramenta essencial para todo MSXero, porque a maioria dos softwares mais importantes de MSX estão todos lá. Não precisa se preocupar, porque esses links vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Então fique feliz, porque eu vou colocar todos esses links lá para vocês baixarem. Então lá nesse download filehunter.com/os/msxdos vai ter lá diversas versões da MSX-DOS para você baixar, fazer os disquetes, colocar aí na sua interface de armazenamento de massa. E além disso, a gente tem uma documentação online lá, caso você queira fazer uma referência rápida, lá no GitHub do Konami Man, que eu sempre recomendo. Tem lá o MSX Technical Handbook. Lá o capítulo 3 é quase que todo dedicado ao MSX-DOS. Vale a pena dar uma olhada lá, porque é um conhecimento muito importante. E toda vez que vocês precisarem referenciar para fazer algum exemplo ou seguir aqui o curso, lá tem muita informação importante que vocês vão querer ler. Além disso, temos a leitura recomendada, como sempre. Começar pelo livro do nosso queridíssimo Ricardo Pinheiro, meu amigo lá do Retrópolis. Acompanhe também o Retrópolis, que tem muito conhecimento lá sobre tudo de retrocomputação, é um dos meus sites preferidos sobre retrocomputação. Eles também têm lá o podcast, o Repórter Retro, que a gente nunca pode deixar de acompanhar, que o mundo da retrocomputação está sempre visto lá. E o Ricardo é uma das mentes em baixa resolução que toca lá o Retrópolis. E o livro dele, o MS-DOS Revelado, vocês podem comprar lá na Amazon para ajudar o Ricardo. Agora o MS-DOS nunca mais vai faltar, porque ele agora é print on demand, então você pode chegar lá, pedir a sua cópia que vai chegar felizinha na sua casa, feliz e contente. E também um livro da época, que é os sistemas operacionais do MSX e suas ferramentas. Esse livro está disponível lá no nosso queridíssimo FileHunter. Se não muito me engano, ele está disponível também lá no Dataset, também, que eu sempre estou comentando aqui em todos os vídeos sobre Dataset, porque lá tem muita informação bacana também, muitos livros da época. Então, se você quiser uma leitura mais retrô, uma leitura mais da época, eu recomendo aí os sistemas operacionais do MSX e suas ferramentas. São duas leituras bem bacanas para você que quer conhecer os sistemas operacionais do nosso queridíssimo MSX, que a gente vai usar aqui para introduzir os sistemas operacionais em você, meu amigo escovador de bytes. Então é isso, pessoal. Espero que você, amigo escovador de bytes, tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, se você pretende acompanhar a nossa playlist de sistemas operacionais usando aqui os nossos queridíssimos computadores de 8 bits como referência para você aprender esse tema importantíssimo da ciência da computação, que são os sistemas operacionais, se você está cogitando acompanhar a playlist, se você está gostando dos vídeos, peço encarecidamente que você vá lá na loja do The Byte Creator, thebytecreator.com.br, e compre uma das nossas camisas, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, tá sempre com a gente apoiando aí, não só comentando nos vídeos, como também compartilhando os vídeos, dando like, se inscrevendo no canal e quem sabe comprando lá uma bugiganga do The Byte Creator,
para levar o nosso nome aí para as cabeças da retrocomputação, para que vocês consigam provar aí para o mundo que brasileiro gosta sim de retrocomputação, que existe uma comunidade de retrocomputação no Brasil, e para fazer com que o Debate Creator seja uma das referências no mundo da retrocomputação. Muito obrigado, um enorme beijo, um ano abençoado, que 2024 seja um ano muito bom para todos nós aí, e acima de tudo, não se esqueça de ser feliz nesse ano que começa. Até a próxima, pessoal. Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de sistemas operacionais e hoje nós vamos falar sobre o mais básico dos sistemas operacionais do MSX, o MSX DOS 1.0. Então na aula de hoje eu vou te ensinar onde pegar o MSX DOS 1.0, vou ensinar vocês a criarem um disquete físico do MSX DOS 1.0, caso você queira usar no seu MSX real o MSX2 e acompanhar as aulas aqui. Caso você não tenha um MSX real, eu também vou te ajudar a usar esse disquete no nosso queridíssimo Web MSX. Caso você aí, escovador de bytes, não tenha um MSX real e queira acompanhar nossas aulas pelos emuladores. E vamos dar uma palhinha bem básica, bem o iniciozinho dos primeiros comandos, dos dispositivos. Então vem comigo que hoje nós vamos falar bastante coisa sobre o MSX DOS 1.0. Então, meu amigo escovador de bytes, para que a gente possa começar a estudar o MSX DOS 1.0, a gente vai precisar, obviamente, ter o MSX DOS 1.0. E aqui tem duas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos baixar a imagem desse disquete e usar em um emulador, que eu acredito que a maioria de vocês, amigos escovadores de bytes aí, vão preferir, porque nem todo mundo tem um MSX real com disk drive. Mas para você, amigo escovador de bytes abastado que tem aí um MSX real, eu vou ensinar vocês como criar o disquete do MSX DOS, que na verdade não vai ser 1.0, vai ser 1.03, que foi a última versão criada do MSX DOS, e para isso nós vamos precisar de alguns itens. E que itens são esses que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um leitor de disquete USB, vamos precisar de um disquete de 3x, a ferramenta Disk Manager, que tem o endereço aqui, não precisa se preocupar, amigos escovadores de bytes, porque todos os links que nós fomos usar aqui no nosso vídeo, nós vamos colocar aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. E, obviamente, o link com a imagem do MSX DOS. Então, vou começar aqui mostrando para vocês esses itens, para vocês saberem exatamente o que vocês querem. Lembrando que também vai ter link para todos esses itens aí na nossa descrição do vídeo. Então, o disquete 316 é o famoso ícone de gravar, só que impresso em 3D. Então, esse aqui é um disquete 316 para você, garoto juvenil, que não sabe o que é um disquete 3x. E é esse cara aqui que vai receber a nossa imagem. Obviamente, para que você possa trabalhar com disquete 3x, você vai precisar de um leitor de disquetes como esse aqui, que você acha aí no AliExpress, Mercado Livre. Vai ter link aqui na descrição também para você adquirir o seu próprio leitor de disquete, para que você possa fazer a magia acontecer aqui, ó. Colocar o disquete aqui dentro, feliz e contente, e ligar o USB dele no seu computador, para que você possa gerar essa imagem. Essa imagem ela vai ser gerada usando a ferramenta Disk Manager. Então vamos lá para o nosso quadro branco de novo, para que eu possa mostrar para vocês a nossa ferramenta Disk Manager. O nosso Disk Manager, olhando aqui nesse post aqui do MSX Resource Center, que vocês conhecem bem, que eu sempre mostro aqui nos nossos vídeos, né? Ele dá aqui aonde tem o nosso queridíssimo Disk Manager. O nosso queridíssimo Disk Manager está nesse site aqui, o LexLit. Você clicando nele, você vai ser levado para esse site aqui. E também está aí na descrição, está ali na nossa descrição do nosso queridíssimo vídeo. E o software que você vai baixar é esse cara aqui, ó, o Disk Manager versão 0.17 de 18/2/2020, que é a última versão que foi distribuída. Esse cara está aqui e o link para download dele fica aqui. Então é aqui que você, amigo escovador de bytes, vai clicar para pegar o nosso queridíssimo Disk Manager. Então vamos clicar, o download vai começar aqui.
e esse é o arquivinho que você quer ter. Então vamos descompactar esse cara. Vamos lá na nossa pastinha de downloads. Vamos dar um extract all. E esse aqui é o instalador do nosso Scheme Manager. A instalação é Next, Next, Finish. Como eu já tenho ele instalado aqui, apareceu essas opções, mas para você vai ter a opção Install. Next, Next, Finish. Sem nenhum tipo de problema, pessoal. Só manter as opções reais e usar o seu Disk Manager. Uma vez que você tem instalado o seu Disk Manager, você vai ter esse softwarezinho aqui instalado na sua máquina. E é esse softwarezinho que nós vamos usar para pegar a nossa imagem. Agora, pessoal, o próximo passo, depois que nós pegamos ali o nosso queridíssimo Disk Manager, é baixar efetivamente a imagem do nosso muito amado MSX2. Você pode ver aqui, ó, a gente tem MSX2 1.0, 1.1 e o 1.3. O 1.3 é a última versão criada por MSX2 1.0. Obviamente existe o MSX2, 2, existe o MSX2 Nextor, existe uma série de outros MSX2 aí disponíveis. Mas como a gente vai falar de MSX2 1, nós vamos baixar esse cara aqui, ó, MSX2 103.111HF Clean. Então aqui no quadro branco a gente tem aqui o endereço, downloadfilehunter.com OS MSX2, é esse cara aqui. Lembrando que esse cara vai estar lá na descrição do vídeo. E os arquivos que nós vamos pegar o último MSX2 1. Lembrando que a gente tem MSX2 2, tem o Nextor, que também é além do MSX2 2. Mas nós, como vamos falar agora de MSX2 1, nós vamos baixar esse cara aqui, ó, MSX2 103.11HF Clean, que é o arquivo que nós vamos usar para criar. Então a gente vai clicar nele aqui, ele já vai vir aqui para o nosso download e o arquivo que a gente quer é esse cara aqui. Então vamos lá na nossa página de download, vamos abrir ele, extract all, para abrir o conteúdo do zip, e aí vocês vão ver que a gente tem esse disquinho aqui, que é o disquinho do MSX2. Se você, amiguinho escovador de bytes, você quer usar apenas um emulador, você não precisa criar o disquete e fazer todas as etapas. Tudo que você precisa fazer é vir aqui no nosso queridíssimo WebMSX. Dentro do WebMSX, você pode pegar aquela imagenzinha que a gente acabou de baixar aqui e colocar aqui, ó, Load Disk Image. Aí você vai lá para sua pasta de download onde você botou o disco. E aí você vai ver aqui, ó, que o disquetinho ele vai estar preenchido, ó, porque tem um disquetinho lá. E o disquetinho que está lá é o disquetinho do MSX2. Então você vem aqui no Power e escolhe a opção Reset. Quando você der o Reset, você vai ver que ele já vai carregar lá o MSX-DOS do disco A. E aqui, ó, a gente está trabalhando no MSX-DOS versão 1.3 e o command.com 1.1.1, como está bem visível aqui no prompt. E você pode fazer todos os exercícios das nossas aulas de sistemas operacionais que forem do MSX2 1 nessa interface de emulador, que é muito mais fácil para você. Mas agora eu vou falar como gravar esse cara no disquete para que você que tem o MSX real e quer fazer os exercícios no MSX real tenha o seu disquete do MSX2 1.3. Se a gente der o dir aqui, ó, o seu disquete ele tem que ter esses dois arquivos aqui, ó, o msx2.sys e o command.com, que são respectivamente o kernel do sistema e o shell. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos pegar aqui o nosso leitor USB, nosso leitor de disquete USB, já com o disquete inserido. Vamos colocar ele aqui do lado do nosso computador e vamos inserir numa porta USB vaga do nosso PC. Então, eu vou colocar nessa porta USB aqui. E agora nós vamos ter um leitor de disquete conectado no nosso notebook. Mas uma dica que eu gosto muito é, antes da gente trabalhar com esse disquete aqui no PC, a gente formatar esse disquete no MSX que nós vamos usar. Isso acontece por quê?
Porque várias vezes MSX diferentes usam formatos diferentes. Então é importante você colocar o seu disquete na posição e do Basic você vai dar Call Format. Quando você der o Call Format no seu computador, ele vai perguntar se você quer o drive A ou B. Você vai dar o drive A, que é o drive principal, e ali você vai escolher a opção 4, que é face dupla e densidade dupla. E aí você vai deixar o seu computador, o seu MSX, formatar esse disquete para que você possa utilizar esse disquete lá no PC para criar a imagem do nosso queridíssimo MS-DOS. Uma vez a formatação completa, a gente pode tirar o disquete daqui do nosso computador, devolver ele lá para o nosso leitor de disquete USB e começar efetivamente a criação da imagem. Vamos voltar para o computador para a gente ver a criação da imagem. No seu computador, você vai abrir o seu Disk Manager que você acabou de instalar, vai vir aqui em File, Open, e você vai navegar lá até a sua pasta de downloads, onde você pegou a imagem, e vai selecionar a imagem que você acabou de baixar, que é esse cara aqui. Vai selecionar a imagem. E aqui você vai vir em File, Write to Disk. Quando você vier em File, Write to Disk, é aí que você vai efetivamente gravar a bolachinha. Então você vai apertar aqui A e não seleciona Format Disk porque você já formatou no MSX. E vai dar OK. Ele vai pegar lá a capacidade, que no caso é um disco 360, né? É um disco de 720. Mas ele vai criar lá no disquetinho de boa. Terminada a gravação, vamos colocar agora o nosso MSX real para ver se o disquetinho está funcionando de boa. Aí, o prompt do MSX-DOS pronto. Se a gente der o dir aqui, tem que ter aqueles mesmos dois arquivos lá. msx2.sys, que é o kernel, e o command.com, que é o nosso queridíssimo shell. Então agora, meu muito amado descobridor de bytes, é o momento onde eu falo para você como é que você pode fazer para me ajudar e ajudar o Luke a gente ter um canal muito melhor, maior e mais profissional. Você pode nos ajudar assinando o nosso programa de patrocínio, patreon.com/TheByteCreator. Lá você vai ganhar acesso antecipado a todos os vídeos do canal, você vai ganhar o acesso exclusivo ao nosso FTP, você também vai ganhar os nossos Thank You Discs na faixa, se você for assinante, tudo isso por $1 mísero. É isso mesmo que eu te falei, meu amigo, $1. Além disso, você também pode ajudar o nosso queridíssimo canal comprando os Thank You Discs. Se você não quiser ser um assinante do Patreon e ganhar esses discos de graça, você pode comprar os discos individualmente por $3 cada um na seção compras do nosso queridíssimo Patreon. Você também pode nos ajudar comprando uma camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Então você pode entrar lá em TheByteCreator.com.br, escolher uma camisa, uma caneca, uma roupinha para o seu pet, um boné, qualquer coisa, qualquer um desses merchandises que você queira para você ou para o seu pet. Então, gostou? Quer ajudar a gente? Essas são as principais maneiras, pessoal. Então agora vamos voltar para o vídeo, porque essa propaganda já está muito longa. Então, pessoal, agora que nós temos aqui o MSX-DOS pronto no nosso disquete, no nosso emulador, a gente pode começar a discutir os elementos básicos do MSX-DOS. Ou ainda, esses elementos básicos podem até se aplicar a qualquer sistema operacional. Porque, como vocês podem ver aqui, o primeiro elemento básico de todo sistema operacional é o nosso queridíssimo kernel. E o que é o kernel? O kernel, ele é o centro, ele é o sistema nervoso do nosso queridíssimo
do nosso queridíssimo sistema operacional. Vocês já devem estar acostumados aí a falar em sistemas baseados em Linux, né? E aí tem um monte de distribuição, ou seja, um monte de sistema diferente baseado no Linux. E a verdade é que o Linux não é um sistema operacional. O Linux é simplesmente um kernel. E por ser um kernel, você pode pegar todo o resto do sistema operacional, colocar em volta desse kernel, e é por isso que fala-se sistemas operacionais baseados em Linux. Porque Linux não é um sistema operacional, Linux é um kernel. O kernel do nosso queridíssimo MSX-DOS é esse careta aqui, ó. O MSX2.6. E o que esse cara faz, esse kernel? Esse kernel ele é responsável por gerenciar todo o funcionamento da máquina, e no caso do MSX2 ele é monotarefa, ou seja, ele só pode executar uma única tarefa por vez, e ele é monousuário, ou seja, você só pode ter um usuário conectado por vez. O Linux, por exemplo, já é um kernel multitarefa, multiusuário. Ele pode realizar várias tarefas ao mesmo tempo, usando o conceito de time sharing, e pode ter vários usuários plugados. Você pode ter lá uma única máquina servidora que pode receber um monte de gente plugado nela lá e resolver as coisas. Outro elemento básico de qualquer sistema operacional que o MSX-DOS também tem é o interpretador de comandos. O interpretador de comandos, também conhecido como Shell, né? Vocês aí continuando a nossa analogia com o Linux, né? Todo mundo aqui já programou em Bash, né? Bash é um dos muitos shells que você pode ter num sistema operacional baseado em Linux. No MSX-DOS, o nosso queridíssimo interpretador de comandos, ou shell, é esse cara aqui. É o nosso queridíssimo command.com. E como vocês podem ver, o MSX-DOS 1.03 não tem comandos externos. O que é comando externo? Algumas vezes o sistema operacional, ao invés de colocar os comandos dentro do shell, dentro do interpretador de comandos, ele bota os comandos externos como se fossem aplicações. Inclusive muita gente confunde, né, o DOS Tools, né, o MSX DOS Tools, como se fossem comandos externos do nosso queridíssimo MSX, mas o DOS 1 até o 1.03, o MSX-DOS até 1.03, não tem comandos externos. Ele só tem os comandos que ficam dentro do command.com. Então, o MSX-DOS 1 não tem comandos externos, tá? Outra coisa são as bibliotecas de programação. As bibliotecas de programação são funções e variáveis que ficam lá dentro do sistema operacional, que ajudam o nosso queridíssimo sistema operacional a conversar com as linguagens de programação. E isso a gente vai falar sobre isso mais tarde, quando a gente chegar nos temas mais avançados. E aí, pessoal, acabou o que era doce. Quem não comeu, arregalou-se, porque hoje nós acabamos com os nossos 20 minutinhos de aula sobre sistemas operacionais. Mas agora você já tem a imagem do MSX-DOS 1.3, você já sabe o que é o kernel, o que é o command.com, e agora a gente pode partir para efetivamente começar a entender o sistema operacional, os comandos, como usar, os discos, um monte de coisa que nós vamos estudar aí nas próximas aulas. Então espero que você tenha curtido a aula de hoje e aproveitar para mandar aquele enorme amplexo, aquele abraço carinhoso para os nossos amigos, os reais escovadores de bytes, que estão ajudando o canal. Em algum canto dessa tela aqui você vai ver o nome das pessoas que estão nos ajudando a fazer um canal maior, melhor e mais bacana para todos nós. E venha se juntar às fileiras dos nossos queridíssimos escovadores de bytes e assine o nosso programa de patrocínio para que cada vez mais nós tenhamos mais vídeos bacanas como esse aqui que vocês estão vendo hoje. Então muito obrigado, um grande beijo e acima de tudo que eu falei aqui hoje, seja bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós vamos fazer a nossa terceira aula de sistemas operacionais. Então, se você assistiu às aulas anteriores, você já tem um MSX-DOS no seu disquetinho para o seu MSX físico, ou você já tem aí a imagem para colocar no seu emulador de preferência, seja ele o WebMSX, seja ele o OpenMSX, o emulador que vocês preferirem trabalhar, para vocês seguirem os comandinhos que nós vamos dar aqui e para vocês aprenderem, obviamente, como trabalhar com o nosso muito amado MSX-DOS. Então hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante dos sistemas operacionais, porque o sistema operacional ele serve em primeira instância
para fazer a interface entre o usuário, o cara que está aqui entre a cadeira e o teclado, e a máquina e todos os dispositivos que aquela máquina tem, sejam eles dispositivos de disco, dispositivos de conexão serial, impressoras, tudo que tiver conectado lá no nosso queridíssimo sistema operacional tem que estar acessível para o nosso usuário final, aquele cara que fica entre a cadeira e o teclado, para que ele possa comandar o sistema operacional e mandar instruções para esses dispositivos. Então a aula de hoje é sobre os dispositivos que nós temos no MSX-DOS. Então vem comigo que a gente vai começar a falar sobre eles agora. Então, meu amigo escovador de bytes, como o nosso queridíssimo MSX-DOS ele é um herdeiro do CP/M, consequentemente um herdeiro do Unix, ele possui o mesmo conceito de dispositivos que a gente consegue ver lá em outros sistemas operacionais, como por exemplo o Linux, que também é um derivado do Unix. E esses dispositivos, o que eles representam? Eles representam recursos que a máquina tem e podem ser utilizados para realizar processos. Então, um dos dispositivos que você vai usar muito comumente quando você estiver trabalhando com sistemas operacionais, não só do MSX, mas qualquer sistema operacional, são os dispositivos de disco. Até porque o sistema operacional, o MSX-DOS, ele é um sistema operacional de discos, assim como era o CP/M. Então, meu amigo escovador de bytes, todo disco que estiver instalado no seu MSX-DOS 1.0 vai estar representado por uma letra, que pode ser A, B, C ou D. O MSX-DOS ele só permite até 4 unidades de discos instaladas simultaneamente. Então, como vocês podem ver aqui, a gente está na unidade de disco A, que é esse disco RAM aqui que fica na nossa Mega RAM da DDX, que vem com um disco RAM. Então, se nós dermos aqui um dir, que é o comando que permite a gente ver o conteúdo de uma pasta, a gente vai ver aqui que tem dois arquivos aqui, o ddx2.sys e o comando.com, que são versões do MSX-DOS 1.3 devidamente hackeadas pela DDX. Mas se nós digitarmos aqui B, vocês vão ver que nós vamos ser redirecionados para outro dispositivo. Então fico olhando aqui a unidade de disquete, porque quando eu pressionar aqui o B, vocês vão ver que ele vai automaticamente trocar para B aqui no prompt de comando. E se eu der um dir, eu agora estou vendo os arquivos, a luz aqui, o LEDzinho do disco acendeu, significa que agora eu estou trabalhando com esse dispositivo. Esse aqui é um dispositivo, esse aqui é outro dispositivo. Esse dispositivo de disco pode ser referenciado pela letra A, esse dispositivo de disco pode ser referenciado pela letra B. E aqui você pode ver até que os nossos queridíssimos arquivos mudaram. Agora aqui a gente tem o msx2.sys, o command.com e o editor.com, que são os arquivinhos que vinham no disco oficial lá do nosso queridíssimo Expert DD Plus. Quando você comprava o Expert DD Plus, você ganhava um disquinho como esse. Então, quando você comprava o Expert DD Plus, ele vinha com um disquinho como esse aqui. E nesse disquete tem o nosso queridíssimo sistema operacional de disco, porque o nosso queridíssimo MSX DD Plus vinha com um disco embutido nele, esse disco aqui de 720K, 3x meio. E é por isso que eles tinham que embarcar um sistema operacional de disco no nosso queridíssimo DD Plus, que tinha um disco. Então, lembrando, MSX-DOS 1, nós temos das letras A até a letra D. E no nosso queridíssimo MSX-DOS 2, nós temos as letras que vão, se não muito me engano, até G, que vai permitir a gente colocar muito mais unidades de disco, incluindo aí unidades de disco que sejam discos rígidos, né? E aí a gente teria que particionar o disco rígido e cada partição teria a sua própria letra de dispositivo. Mas isso é um assunto que a gente vai falar sobre ele mais tarde, quando a gente estiver falando sobre o MSX-DOS 2.0. Outro dispositivo muito importante que a gente tem aqui quando a gente fala de dispositivos do nosso sistema operacional é a porta serial, esse cara aqui. E o que é a porta serial? A porta serial ela é uma interface que permite a gente comunicar bytes de forma serial de um computador para o outro. Então ele é muito importante para quem trabalha com telecomunicações, né? Todo mundo aí que já trabalhou com telecomunicações, de alguma forma ou outra já usou a porta serial, e a porta serial pode ser utilizada no nosso queridíssimo MSX-DOS pelo prefixo AUX. Toda vez que a gente estiver falando de AUX, a gente está falando de portas seriais. Então uma porta serial ela permite a gente conectar o mundo
externo, usando uma interface, normalmente uma interface RS-232 ou uma RS-232C. Vocês vão ver que existem aí vários periféricos do MSX que tem portas seriais para a gente poder utilizar. Entre eles, um que eu vou mostrar agora para vocês, que é esse camarada aqui, ó, o Telecom Module TM1 da Gradiente, que era o módulo de telecomunicações que foi vendido aí junto com os computadores Expert. Se não me engano, ele foi lançado, foi um dos primeiros periféricos lançados pela Gradiente. Inclusive, uma das propagandas da Gradiente dizia que com isso aqui você podia transformar o seu computador MSX em um terminal burro de um IBM PC muito mais caro, né? Então você compraria um IBM PC para seu servidor e as máquinas clientes seriam terminais burros usando computadores MSX, era um ponto de venda que eles tinham lá. E esse módulo de telecom, ele tem algumas coisas. Ele tem aqui, se a gente olhar atrás, ele tem a entrada RS-232. Então, se você quiser usar o módulo de telecom como RS-232, você vai precisar de um cabo desse aqui. Ele também tem aqui um GPIO para entrar cartuchos ou entrar alguma coisa que você queira plugar nele, alguma coisa. Você pode até fazer um projetinho e usar esse GPIO aqui para conversar com as portas dele lá. Quem sabe a gente até um dia não faz um projetinho desse aqui só de zoeira, né? E aqui, obviamente, a entrada para seu telefone de disco. E aqui a entrada que ia lá na nossa queridíssima linha telefônica antigamente, né? Se vocês verem aqui, esse módulo de telecom, ele era totalmente certificado pela Telesp, que era a companhia de telefonia de São Paulo, companhia estatal de São Paulo para telefonia. E a ideia aqui é que esse cara deveria ter uma interface, né, que eu infelizmente não tenho aqui, que entraria um dos cartuchos aqui, uma das entradas, um dos slots de cartucho do MSX, e você poderia usar um modem, que seria um modem até 1200 bounds, para você acessar coisas tipo cirandão, teletexto, as coisas que tinham antigamente para a gente usar e hoje em dia não tem mais. Também acessar BBS, né? Você podia acessar Bulletin Board Systems usando o modem, e usando RS-232 você poderia se comunicar de forma serial com qualquer apetrecho aí que tivesse portas seriais. Mas essa aqui não era a única opção que a gente tinha para ter uma porta serial RS-232 no nosso queridíssimo MSX. A gente também tinha o cartão de 80 colunas com entrada serial, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, amigo, como eu estava falando aqui, ó, amigo escovador de bytes, outra opção de RS-232 dentro do nosso queridíssimo MSX é esse careta aqui, ó, o cartão de 80 colunas e RS-232, que é um cartucho que falta na minha coleção de MSX. Eu não tenho ele, por isso que eu estou mostrando aqui no nosso queridíssimo MSX Wiki. Se você aí, escovador de bytes, tiver um cartão de 80 colunas desse, quiser doar para o canal, eu agradeço muito, que é uma coisa que eu gostaria muito de ter aqui. E esse foi um cartucho que foi muito canibalizado, aí, é um cartucho difícil de achar, porque ele, dentro dele, ele tem um queridíssimo chip que é muito importante para o pessoal aí que trabalha com vídeo, né? Porque para poder fazer o cartão de 80 colunas, a nossa queridíssima Gradiente colocou um chip V9938 dentro desse cartucho. Então muita gente pegava esse cartucho, abria, tirava o V9938 para fazer kit de conversão para MSX DOS 2, esse tipo de coisa. E além de ter isso, outra grande vantagem desse cartucho, né, é que ele tinha uma ROM de 16 KB. E o que tinha nessa ROM aqui? Ele tinha o software para você fazer o emulador. O emulador não, né? Fazer a comunicação entre o IBM PC, o IBM PC terminal. Por isso que ele foi colocado muito inteligentemente junto do cartão de 80 colunas. Porque aí você poderia ter um terminal burro com 80 colunas ligado a um PC e você não sentiria tanta diferença nas aplicações, porque aí tanto o seu PC quanto o seu MSX teriam 80 colunas. Foi uma sacada genial da nossa queridíssima Gradiente. E dentro dele tem o RS-232C Basic, que é uma extensão do Basic, que fica dentro dessa ROMzinha maravilhosa aqui, que permite você fazer um comandinho muito bacana, que é o comandinho call MSX Link, se não me engano. Deixa eu ver onde tem isso aqui. Aqui, tá aqui, ó. Aqui mesmo. E com esse comandinho call MSX Link,
você poderia acessar o software. Diferentemente do módulo de Telecom TM1 que eu mostrei para vocês. O módulo de Telecom TM1, ele precisava de um cartucho, o software ficava separado. Então, além de você precisar ter o módulo, todos os cabos, a interface, que eu não tenho, inclusive você também é escovador de bytes. Você tem uma interface essa aqui do Gradiente TM1? Manda para mim, entre em contato comigo pelas redes sociais ou até mesmo aqui nos comentários do canal, que eu entre em contato com você, faça uma doação pro amiguinho Manel, pra gente poder fazer um vídeo bacana aí, de repente bota um MSX acessando um BBS aí, BBS do Marcelo Goulart, do Flávio Bessa, Nindo Abutre lá, pra gente ver acessando os BBS. Mas é como eu tava falando, ele também precisa de um software aqui, por exemplo, ó, nesse cartucho aqui tem o software do vídeo texto aqui, ó, vídeo texto cartucho slot, que é esse cara aqui, que é um cara importante para você poder usar. Com esse cara aqui você poderia acessar o vídeo texto lá. Eu até tenho, eu consegui adquirir recentemente um cartucho desse. Tá vindo aí para mim aí pelo Mercado Livre, deve demorar um pouco por causa do problema lá do Rio Grande do Sul, mas assim que chegar vai ter short aí mostrando para vocês. Então essas são os principais periféricos que você precisava ter para poder usar o AUX lá do nosso queridíssimo sistema operacional. E muito em breve aí eu vou botar alguns exemplos de como usar isso aí pelo sistema operacional. Mas a aula de hoje é só para você saber conhecer os dispositivos. E aí, meu amigo escovador de bytes, chegou aquele momento do vídeo em que eu explico para vocês qual é a forma de fazer o nosso canal ficar maior, melhor e mais bacana, que é o nosso clube de membros aqui no YouTube ou o nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator. Independente de qual dos dois programas de patrocínio você escolha, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, os nossos Thank You Discs na faixa, o nosso servidor FTP exclusivo, onde tem arquivos exclusivos lá do nosso queridíssimo The Byte Creator para você baixar, além, é claro, do chat comigo e com todas as outras pessoas que estão participando da comunidade. Além disso, nós temos também as contribuições pontuais que você pode fazer ao canal. Você pode ir lá embaixo ali no botão valeu do vídeo e mandar uma contribuição em dinheiro pra gente, ou você pode comprar um dos nossos Thank You Discs lá no nosso patreon.com/TheByteCreator, lá tem a seção compras, você pode comprar um Thank You Disc se você quiser nos ajudar. Além disso, você também pode comprar uma camisa, vai lá no TheByteCreator.com.br e compra uma camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, meu amigo escovador de bytes. Então é isso aí, pessoal. Essas são as formas que você tem para contribuir com o canal. E vamos embora, que a gente tem que continuar a estudar. Bora continuar com essa aula. E aí, meu amigo escovador de bytes, o nosso próximo dispositivo aqui também é mais um remanescente dessa época aí do terminal aí, que o RS-232 era muito famoso também, que é o nosso queridíssimo aqui, o console. E o que é o console? O console é um conceito antigo lá da época dos terminais, em que você determinava a saída padrão e a entrada padrão, que no caso dos nossos computadores caseiros, né, para o nosso console, nada mais é que as nossas queridíssimas tela e teclado do nosso computador. Então, por padrão, o MSX DOS, quando ele entra, ele define que o seu console padrão é o teclado e a tela do seu computador. E toda vez que você quer referenciar esses caras, você usa esse prefixo aqui de console. E aí eu vou dar um exemplo prático, porque eu acho que dando um exemplo prático fica mais fácil de você, meu querido escovador de bytes, entender o que significa esse negócio aqui de terminal, o que quer dizer esse tal de terminal. Então deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo prático. Então, amigo escovador de bytes, vamos começar a olhar aqui esse tal de console, porque aqui, a saída de tudo que eu digito vai para a tela, e a entrada, tudo que eu quero entrar no computador, vem do teclado. Então, existe um comandinho aqui chamado copy no nosso MSX DOS, que ele copia de uma origem e manda para um destino. Então, meu amigo escovador de bytes, você vê aqui que o nosso diretório tem 3 arquivos aqui, msx2.sys, command.com e editor.com. Então, vamos começar dando um copy com, porque a nossa origem vai ser o console, teste.txt. Agora você viu que aqui o nosso prompt do MSX DOS entrou em modo de edição. Então, se eu colocar aqui esse
é um teste, esse conteúdo aqui que foi digitado na origem, que é o nosso console, ou seja, nosso teclado e tela, vão para esse arquivo teste.txt. E agora que eu não lembro qual é o comando para fechar, é Ctrl Z. Ctrl Z e Enter. E aí você viu aqui, quando eu dei Ctrl E, Ctrl Z, ele criou um arquivo lá. Vamos ver se ele criou mesmo. Olha lá, o teste.txt. A gente pode usar um outro comando do MSX-DOS chamado type, que é um comando que exibe um comando exibe um arquivo txt. Então type teste.txt. Ele mostrou, esse é um teste, que é o arquivo que a gente acabou de criar. Inclusive a gente pode até editar esse cara no editor. Então se a gente colocar aqui editor, vamos abrir um arquivo, 2 para carregar o arquivo de disco, nome do arquivo teste.txt, operação concluída, tá lá o nosso arquivo, esse é um teste, que é o arquivinho que a gente criou lá usando o conceito de console. E é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Agora você sabe reconhecer 3, no caso 4, né? 4 dos nossos principais dispositivos que estão disponíveis lá no MSX-DOS para você utilizar, que são o console, que inclui o teclado e a tela do computador. Sem eles você não conseguiria interagir com o computador. Você agora conhece a poderosíssima porta serial, que vai te permitir comunicar com o seu computador, mandando bits de forma em série para outros computadores fora na rede ou qualquer outro lugar, outros dispositivos que aceitem uma conexão em série, que possam receber bits em série. E os principais dispositivos que a gente tem em qualquer computador, qualquer sistema operacional de disco, afinal de contas é para isso que eles servem, que é como acessar todos os discos que estiverem plugados na sua máquina, usando as letras A, B, C e D, no caso do MSX-DOS 1.0, e até G no caso do MSX-DOS 2, Nextor e afins. Acima, DOS 2 para cima vai até G. Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje, espero que você tenha curtido. Aproveitar aqui para dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo na galera aqui que agora está nos dois lados aqui. Temos amigos dos dois lados da tela. Temos a galera que é a galera do Patreon, que está desse lado aqui, que são os nossos amiguinhos do Patreon. E temos a galerinha do Clube de Membros, que agora está desse lado aqui da tela. Temos o nosso queridíssimo amigo Lush Rocket, que agora faz parte aí do nosso queridíssimo Clube de Membros. Portanto, é um verdadeiro escovador de bytes. E muito obrigado a todos vocês que estão assinando os programas de patrocínio, comprando uma camisa, ou simplesmente dando like, compartilhando, que qualquer ajuda que vocês possam dar no canal, que está crescendo ativamente. Hoje estamos com 1.382 inscritos. Então, graças a vocês que estão nos apoiando, esse canal que está acontecendo e logo logo vai ser um dos maiores canais de retrocomputação da internet, tenho certeza. Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo a todos vocês que estão nos ajudando aí, e acima de tudo, escovador de bytes, seja bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. A aula de hoje é sobre sistemas operacionais, e se você é um escovador de bytes sagaz que está acompanhando aí as nossas aulas pela playlist, você viu que na aula anterior de sistemas operacionais nós estávamos falando sobre os dispositivos do MSX-DOS. Nós estamos estudando o MSX-DOS, nós já vimos alguns dispositivos e hoje nós vamos continuar a falar sobre dispositivos. Hoje nós vamos falar sobre o dispositivo null, que é um dispositivo meio esquisitinho para entender, mas depois que você assistir a aula de hoje você vai saber para que ele serve. E para que a gente possa explicar o nosso queridíssimo dispositivo nulo, nós também vamos ter que explicar um outro conceito dos sistemas operacionais, que é o redirecionamento de entradas e saídas. Então, meu amigo escovador de bytes, se você quer saber o que é redirecionamento de entrada e saída e o que é o dispositivo nulo, fica aqui na aula, que essa aula de hoje é para você. Então, amigo escovador de bytes, na última aula nós demonstramos esses dispositivos aqui. Os dispositivos de disco, que são o A, o B, C e D no MSX-DOS 1. Nós falamos sobre o dispositivo auxiliar e o console. E hoje nós vamos brincar um pouquinho com essa ideia de console, porque o próximo dispositivo que nós vamos ver é o dispositivo nulo. E se você lembra da nossa aula anterior, quando nós falamos sobre o console, todas as entradas de console por padrão no MSX-DOS
vem do teclado. E todas as saídas padrão do MSX2 vão para a tela. E no caso, todo comando do MSX-DOS, ele tem uma entrada e duas saídas. Uma saída é a saída do retorno do comando, outra saída é a mensagem de erro do comando. Quando você digita um comando errado, ele faz uma saída para uma saída de erro. E a entrada padrão é o teclado, e a gente já discutiu isso na aula de consoles. Mas nem sempre a gente quer usar essas entradas padrão ou essa saída padrão. E é para isso que nós temos esse cara aqui, o redirecionamento de entradas e saídas dos comandos do MSX-DOS. Então vamos começar a brincar um pouquinho com essa coisa de redirecionamento de entrada e saída, para que vocês possam entender para que é que isso serve e onde é que o dispositivo nulo se aplica quando nós conversamos sobre essa coisa de entrada, saída e dispositivo nulo. Então, meu amigo escovador de bytes, como vocês lembram, o comandinho que eu mais uso aqui, que vocês já sabem para que serve, é o dir, que mostra o diretório do arquivo. Então, se eu der aqui um dir e der Enter, vocês vão ver que a lista de arquivos ali no meu queridíssimo disco aparece na tela, porque a tela é a saída padrão configurada para o console. Mas vamos supor que eu quisesse colocar essa lista de arquivos em um arquivo de texto, para que eu pudesse brincar com esse arquivo de texto. Né? Eu poderia simplesmente digitar aqui dir, usar o sinal de redirecionamento de saída, que é o sinal de maior, e o nome do arquivo para onde eu vou mandar. Então eu vou criar aqui o lista.txt. Quando eu der Enter, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que não vai ter resposta na saída padrão, porque eu redirecionei a saída desse comando para a nossa queridíssima saída customizada, que é o arquivo de texto lista.txt. E se eu der aqui type, que é o comando do MSX-DOS, para mostrar um arquivo de texto, se eu der aqui type lista.txt, vocês vão ver que o nosso arquivo de texto vai responder como se fosse um dir. Por quê? Porque o conteúdo desse nosso queridíssimo comando dir foi colocado nesse arquivo. Como é um arquivo de texto, a gente pode até editar ele. Então eu posso dar aqui ted lista.txt. E vocês vão ver que o TED vai abrir lá o arquivo que nós acabamos de criar, que não por coincidência é igual à lista de arquivos e diretórios que a gente tem aqui nesse nosso queridíssimo disco aqui. Então a gente pode sair aqui já e brincar com outros redirecionamentos aqui. Outro redirecionamento também bem importante para a gente que está trabalhando, né? Vamos supor que a gente queira pegar o conteúdo de um comando e colocar ele em um arquivo que já existe e não perder o conteúdo anterior. A gente pode fazer o mesmo dir, só que dessa vez a gente coloca dois sinais de maior para dizer que a gente vai fazer o redirecionamento com append e usar o mesmo arquivo. Se eu uso aqui lista.txt e mandar rodar, vocês vão ver o seguinte. Se a gente der o TED nesse cara aqui de novo, vocês vão ver que nós temos aqui, ó, dois dir, o primeiro e logo na sequência o segundo. Porque nós, ao invés de apagar o arquivo e criar um novo arquivo, nós simplesmente pegamos o conteúdo daquele arquivo e colocamos ele no final do arquivo, que a gente chama de append. Então a gente fez um append aqui. Então esse conteúdo aqui, esse conteúdo até aqui é o primeiro dir, e o conteúdo a partir daqui é o segundo dir que nós demos, e ele colocou tudo em um arquivo só. Meu amigo escovador de bytes, agora é hora da gente começar a dar passos um pouco mais complexos aqui. E preste atenção no riscado, que agora a coisa vai ficar um pouquinho complicada, tá? Vocês lembram lá que se a gente desse aqui aquele comando type, sei lá, não existe .txt, o nosso comando type vai dar um erro, porque não existe, o arquivo não existe .txt. Tá lá o nosso erro, file not found, ok? Ok. Agora vamos supor que a gente quisesse que essa saída de erro aqui do file not found aqui
essa saída aqui, ó, do File Not Found, ela não aparecesse no nosso queridíssimo saída padrão, mas também fosse redirecionado para um arquivo, como nós fizemos lá com o comando dir, né? Lembra que eu te falei que tinha duas saídas? Se eu botar aqui o type não existe, saída, sei lá, novo arquivo .txt, ele iria criar uma cópia do arquivo não existe. Na verdade, não faria nada, porque como o arquivo não existe, ele não faria nada. Porque aqui o nosso símbolo de maior, ele está ligado com a nossa primeira saída, que é a saída da resposta do comando propriamente dito, como eu já expliquei para vocês. A saída do nosso queridíssimo erro é o 2. Então, quando você quiser redirecionar a saída de erro de um comando, você usa o 2, o sinalzinho de maior, e aqui você coloca o nome do arquivo para qual você quer que a saída de erros vá, ou o dispositivo para onde você quer que a saída de erros vá. Então aqui eu vou botar aqui um erro.txt e a gente vai rodar esse cara. E aí aqui, olha que interessante, ele não respondeu o File Not Found. Tá vendo que o File Not Found não apareceu aqui? E por que é que o File Not Found que deveria ter aparecido aqui não apareceu? É porque ele foi redirecionado para esse arquivo aqui. Que é o arquivo erro.txt. Então olha só que interessante. Só por curiosidade, vamos dar um type no erro.txt. Ele deu um erro de too many parameters, ao invés de dar um erro de file not found. Né? Esse erro aqui, se vocês olharem, tiverem a curiosidade de olhar, esse erro aqui é completamente diferente desse erro aqui. Por quê? Porque a primeira coisa que o comando do MSX2 faz é analisar a sintaxe do comando. Então ele vai analisar isso aqui. E aí ele vai mudar o erro, por quê? Porque agora o erro não é mais um erro de file not found. O erro aconteceu porque o parser que faz a tradução desse comando identificou isso aqui como se fosse um parâmetro do comando, ao invés de ser um parâmetro, e deu too many parameters porque o comando type só aceita um parâmetro, que é o nome do arquivo a ser exibido, que seria esse cara aqui. Então a gente conseguiu redirecionar a saída de erro para o arquivo, mas por a gente ter modificado a linha de comando aqui do parser, o erro foi diferente. Mas nós conseguimos mandar a saída de erro lá para a nossa saída número 2, que é essa saída aqui, a saída 2, que é a saída dos erros do comando do MSX2. Então, lembrando, pessoal, se você quiser fazer a saída do resultado do comando propriamente dito, você usa o sinalzinho de maior e o arquivo para onde você quer mandar essa saída. Agora, se você quer mandar a saída de erro do comando, você vai colocar 2, sinalzinho de maior, o arquivo que você quer que ele seja enviado. Então, meu amigo escovador de bytes, o vídeo de hoje está sendo útil para você? Se o vídeo de hoje está sendo útil para você, se você está gostando do vídeo, não esqueça que você pode clicar aqui no botão valeu e doar qualquer quantia para que o canal se torne mais profissional. Você também pode se tornar um patrono do nosso canal entrando no Patreon, patreon.com/debatecreator. Lá você pode entrar na nossa categoria de $1 e nessa categoria de $1 ganhar todos os benefícios do nosso programa de patrocínio. Acesso antecipado aos vídeos do canal, você ganha também acesso ao nosso FTP exclusivo, com diversos arquivos lá para você brincar. Além, obviamente, do chat exclusivo comigo e com os outros escovadores de bytes, os outros verdadeiros escovadores de bytes, que estão lá no Patreon com a gente, sempre batendo papo. Você também pode se tornar um membro do canal, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Você ganha os mesmos benefícios que você ganharia sendo um patrono, com a diferença que você se torna um verdadeiro escovador de bytes aqui no nosso queridíssimo YouTube. Caso você queira contribuir de outras formas, que não seja uma dessas, você também pode comprar um merchandising lá na nossa loja parceira, debatecreator.com.br, e lá comprar uma caneca, uma camiseta, uma roupa para o seu pet, um boné, qualquer coisa que você ache que esteja precisando, com a logomarca do nosso queridíssimo Debate Creator, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa.
Então, amigo escovador de bytes, chega de propaganda, vamos voltar pro vídeo, porque a gente tem que aprender o que é o dispositivo nulo. Vambora! Então, meu amigo escovador de bytes, trocando em miúdos, o que é o tal do dispositivo nulo? Pensa no dispositivo nulo como se ele fosse um simulador, onde você pode rodar qualquer comando do MSX-DOS, mandar ele para o dispositivo nulo, e o comando não é efetivamente executado. É como se fosse uma sandbox. Você cria um comando, manda para o dispositivo nulo, e ali você pode ver se houve alguma mensagem de erro ou não. E aí, a partir disso aí, você pode simular a execução de um comando sem que o comando seja efetivamente executado. Então ele é muito útil em arquivos de bateria, onde você quer, por exemplo, mandar algumas saídas, ao invés de mandar para a tela, para o usuário ver, você poder mandar elas para um log ali, onde você vai controlar pelo log, não vai controlar pela saída de vídeo. Ele também é muito útil para você simular algum comando que você pense que é perigoso e você quer executar primeiro antes de fazer bobagem. Então você lança ele para o dispositivo nulo para que ele seja executado, para que ele não seja executado e você vê o resultado antes mesmo da execução. E aí ele tem muitas utilidades, o dispositivo nulo é muito utilizado. Então, para a gente entender melhor as utilizações do dispositivo nulo, vamos voltar para o computador, que lá no computador eu vou dar uns exemplos de como utilizar o dispositivo nulo. Então aqui, amigo escovador de bytes, vamos começar com um exemplo bem simples, né? Se eu der o dir, vocês vão ver que vai aparecer a lista de todos os arquivos que tem nesse disco, certo? Certo. Mas se eu der dir redirecionado para o dispositivo nulo, vocês vão ver que não vai ter dir. Ele executou o comando, não deu nenhuma mensagem de erro, mas ao mesmo tempo a saída do dir foi redirecionada aqui para o dispositivo nulo e, consequentemente, não teve saída na tela, porque a saída da tela foi para lá. Se eu der o type não existe e redirecionar a saída de erro para o nulo, vocês vão ver que ele executou o comando, mas não deu a saída de erro aqui, porque a saída de erro foi redirecionada para o nosso dispositivo nulo. Então isso permite que a gente teste os nossos comandos num ambiente seguro, garantindo assim que o nosso MSX-DOS não vai executar o comando propriamente dito, mas vai te responder uma mensagem de erro. Vamos criar um comando aqui qualquer que gere uma saída de erro. Deixa eu ver aqui, dir, ou melhor, vamos tentar aquele type não existe .txt. Ele deu o file not found. Vamos fazer agora o seguinte, vamos pegar aqui o type não existe.txt e vamos redirecionar a saída padrão dele para o null e vamos redirecionar a saída de erro dele para o erro.txt. Ele executou. Vocês veem que não teve saída de erro aqui no console, também não teve a saída do type, porque a saída do type foi redirecionada para o null. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo erro.txt para ver o que ele gerou. Vamos lá no Visual Studio Code. Vamos dar uma olhada aqui no diretório onde tem o disco. Vamos dar uma lida aqui no nosso erro.txt e o nosso erro toManyParameters aqui, que foi o erro que nós geramos lá em cima. Então, meu amigo escovador de bytes, esses foram exemplos muito simples de como usar o redirecionamento de entrada e saída e de como explorar o dispositivo nulo. Mais para frente, à medida que nós vamos entrar em assuntos mais interessantes, como construção de arquivos bateria, como a gente for começar a dar os comandos mais avançados, nós vamos falar ainda muito mais sobre dispositivo nulo e sobre redirecionamento de entrada e saída. Mas essa aqui são as bases que você precisa conhecer para quando a gente for efetivamente falar de coisas mais complexas dentro do universo do MSX-DOS. Aproveitar esse finalzinho de vídeo também para dar um recadinho aqui para vocês. Faltam apenas 2 semanas para a nossa queridíssima Retro Rio, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de agosto, lá na Cefet, no Rio de Janeiro. Vou botar link aqui na descrição para o Simpla, para vocês poderem se inscrever, poderem ir lá me encontrar o pessoal do Retrópolis, encontrar aquela galera bacana que está sempre nos eventos lá. Como é Retro Rio, não vai ter só MSX, vai ter um monte de máquina legal. Eu mesmo vou levar aquele cara que está ali no fundão, ali, ó, esse cara aqui do fundão.
que é o meu queridíssimo Apple IIc, então eu vou falar sobre outras coisas lá no evento, na Retro Rio, porque a Retro Rio é voltada para qualquer computador, não é voltada só para MSX, então você, escovador de bytes que gosta de outras arquiteturas, a Retro Rio é imperdível para você. E vai lá me encontrar a galera do Retrópolis e todos os expositores que estão aparecendo lá para conhecer a gente. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a você, escovador de bytes, que está doando pro canal de alguma forma. E muito especialmente aquela galera do Amplex caloroso, do Abraço Amigo, que é a galera aqui das laterais do vídeo, aquela galera que está sempre aqui contribuindo. Não esqueça de dar o seu agradecimento aos nossos amigos escovadores de bytes que assinam os nossos programas de patrocínio e que fazem esse canal aqui acontecer e que me dão muita felicidade de estar aqui conosco. Um grande beijo e, acima de tudo, não se esqueça, seja feliz. E seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. Hoje é dia de sistemas operacionais aqui no nosso queridíssimo Debate Creator. Então nós vamos continuar na nossa saga de ensinar os dispositivos do MSX DOS, que nós já estávamos falando anteriormente. Nós já falamos sobre console, já falamos sobre o dispositivo auxiliar. Na última aula nós falamos sobre de redirecionamento de saída. E aproveitamos, já que nós estávamos falando de redirecionamento de saída, falamos também sobre o dispositivo nulo, que é um dispositivo que é um simulador que permite você simular comandos e jogar para um dispositivo que não vai executar efetivamente nada. Então hoje nós vamos continuar na nossa saga partindo para um novo dispositivo que vai ser muito mais divertido que o dispositivo nulo. Hoje, meu amigo escovador de bytes, nós vamos falar sobre a impressora. A impressora é um dispositivo que também vem dentro do nosso queridíssimo MSX DOS e nós podemos usar o prompt para conversar com a impressora. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da impressora no MSX e vamos ver como é que o MSX DOS trata esse negócio de impressora. Meu amigo escovador de bytes, vamos começar aqui com a nossa teoria. Na última aula nós paramos aqui no dispositivo nulo, a gente falou sobre o dispositivo nulo propriamente dito e também falamos sobre o nosso queridíssimo redirecionamento de saída, para que a gente pudesse explicar o dispositivo nulo. Então nós falamos sobre esse cara aqui e falamos sobre esse cara aqui. E na aula de hoje nós vamos falar desse dispositivo que nós ainda não falamos, também usando adicionamento, que é o dispositivo PRN. Então quando a gente está falando de MSX DOS, a gente pode referenciar a nossa impressora pelo DOS usando esse dispositivo PRN aqui. E aí, meu amigo escovador de bytes, como a nossa impressora é um hardware, nós vamos ter que perder um minutinho aqui da nossa aula discutindo sobre o hardware, em especial sobre os cabos de impressora. E para fazer essa discussão eu vou mostrar aqui para vocês um tutorial muito bacana que está hospedado aqui no... E o autor desse artigo aqui, que está no Arne Robotics, arnerobotics.com, MSX, XP, LPT Basic, não precisa se preocupar, amigo escovador de bytes, porque esse link vai estar aqui na descrição para você acessar. Infelizmente eu não posso reproduzir o tutorial, porque o nosso amigo autor aqui, que é o... deixa eu ver aqui o nome dele, que é o Márcio José Soares, que é esse camarada aqui, Márcio José Soares, ele não permite que a gente reproduza esse tutorial para a criação do cabo. Então, infelizmente, eu não posso fazer o cabo aqui para vocês, a menos que ele me der permissão. Como eu não conheço, eu não fiz, mas eu coloquei o tutorial aqui para que você, amigo escovador de bytes, tente fazer, caso você não tenha um cabo de MSX. Então aqui, meu amigo, o que ele fala para a gente? Nós temos, aqui no Brasil, nós temos o Hotbit da Sharp. Todo mundo já conhece aí, tem vídeo no canal mostrando aí o Hotbit. Tem o guia definitivo do Hotbit 8000, tá em algum canto aqui do canal. E nós temos, obviamente, o Expert da Gradiente. O Expert da Gradiente, a Gradiente era famosa por não seguir os padrões. Então, o cabo que você usa para o Hotbit é diferente para o cabo que você usa para o Expert. O Hotbit 8000, ele seguiu o padrão japonês. Então, o mesmo cabo que você montar aqui para o nosso queridíssimo Hotbit, você pode usar também nos micros japoneses. Eu vou mostrar isso para você já já.
Já no Expert, ele usa um conector completamente diferente. Ele usa esse conector IDC de 26 vias. Mas não se preocupe, amigo escovador de bytes, porque o nosso amigo aqui do Arne Robotics, ele fez questão de botar a pinagem dos 2 cabos. Ele fez a questão de mostrar todos os conectores que você precisa comprar, os cabos que você precisa comprar. Inclusive ele bota até essa foto muito bonita aqui do cabo que ele fez junto com a Clube MSX, revista que eu amo e que você deveria amar também. Eu tenho a coleção completa, graças a Deus. E ele ensina até aqui um circuitinho para você fazer e testar o seu cabo antes de ligar na impressora. Lembrando sempre, pessoal, sempre que vocês forem fazer esses tutoriais, façam com muita atenção, porque se você plugar o cabo de forma errada, você fizer o cabo errado, você pode queimar o seu MSX, pode queimar a sua impressora. Então, quando for fazer isso aqui, tenha muito cuidado. Inclusive, ele bota até aqui umas listagens em Basic e em Assembly para você fazer os testes do cabo antes de ligar ele diretamente na sua impressora. Dito isso, vamos dar uma olhada lá como a gente liga as impressoras no nosso querido MSX. Então, amigo escovador de bytes, como nós estamos falando de impressoras, obviamente nós vamos precisar de hardware. Você vai, obviamente, precisar de uma impressora. A impressora mais comum para o MSX, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, é a famosa Graphics MTA, era a impressora que a gente usava lá na época dos MSX. E como vocês podem ver, eles vendiam como a impressora do MSX, né? Chegou a impressora Graphics MTA, especialmente desenvolvida para micros Hotbit Expert. Então esses caras aqui são a impressora que era vendida como a impressora do nosso queridíssimo MSX. Infelizmente eu não tenho essa impressora aqui para mostrar para vocês, mas na verdade qualquer impressora da época, né, meados da década de 80 até o finalzinho da década de 90 vai funcionar. E essa era a era das impressoras matriciais. Então vou mostrar algumas impressoras que eu tenho aqui. E a primeira delas que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, a Epson LX300, que é uma impressora matricial. Também foi muito usada com MSX e com outros computadores da época. E as características da impressora matricial é que ela pode aceitar tanto as folhas de papel como essas aqui, que são as folhas de papel A4, né, que você pode pegar aí qualquer loja aí de suprimentos, aí você vai precisar de folhas de papel, se você quiser imprimir, obviamente. E normalmente essas impressoras, elas, além de aceitarem as folhas de papel A4, elas também vinham com acessórios como esse aqui, permitiam você ligar um formulário contínuo, que é aquele monte de papel conectado, né? Como por exemplo esse belíssimo banner aqui, que foi impresso pelo meu amigo Augusto Bafa, que ele me deu de presente em um dos encontros, uma das festas da solda que a gente fez lá na casa do Ricardo. E aqui a gente tem, ó, várias folhas de papel conectadas, né? Tem essa trilha que permite colocar aqui dentro do acessório, né? Então você vê que tem esses ganchinhos para você enganchar aqui, e aí a sua impressora ficar puxando papel eternamente, você poder imprimir várias coisas sem precisar ficar trocando papel, né? Que era uma grande vantagem que a gente tinha lá na época das impressoras matriciais, como as impressoras que eu vou mostrar para vocês hoje. Outra característica das impressoras matriciais é que elas imprimiam usando fitas. Então, por exemplo, se eu abrir aqui a portinha, você vai ver que toda impressora matricial ela meio que tem uma fita ou igual a essa ou parecida com essa. E é uma fita como se fosse uma máquina de escrever. A impressora matricial ela tem uma ideia muito parecida com a ideia das máquinas de escrever, né? Você encaixa a fita aqui, coloca ali no carro, coloca a fita no carro, prende a fita direitinho, e aí você está pronto para imprimir, mais ou menos como você imprimiria numa máquina de escrever. O carro vai ficar batendo as teclas aqui numa fita, a fita vai bater no papel e consequentemente vai fazer a impressão. Mas a impressora que eu vou usar hoje é essa aqui, é a Action Printer Apex 800 da Epson. Ela é mais fácil de ler, que ela tem esse acessório aqui que permite você ler o papel diretamente. Ela também tem um acessório para formulário contínuo, que você pode trocar, pode botar no lugar dessa aqui para leitura de um formulário contínuo. Então ela também é muito útil nesse sentido. E é ela que nós vamos usar hoje aqui para fazer os nossos exemplinhos com a impressora. Então você vai precisar, obviamente, da fita. Essa aqui também é uma impressora matricial, como vocês podem ver, ela também usa a mesma fita.
Você vai precisar da fita, você vai precisar da impressora, você vai precisar do papel e, obviamente, você vai precisar do cabo de impressora. Como eu não tenho o cabo para nosso queridíssimo Gradiente Expert, hoje eu vou testar usando o cabo que me foi emprestado aqui pelo amigo Giovanni Nunes, do Retrópolis, que ele tinha esse cabo pronto, ele me emprestou. E como vocês podem ver, ó, o cabo que vai na impressora é esse cabo Centronics aqui, tá lá no tutorial que eu mostrei para vocês no início do vídeo. É muito fácil, porque só existe um único lugar na impressora onde você pode encaixar ele, que é nessa entrada aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Você coloca o cabo nesta entrada e fecha esses dois seguradores aqui. Seguram o cabo no lugar para o cabo não escapar caso a impressora caia ou alguém esbarra no cabo, alguma coisa nesse sentido. Então, obviamente a impressora tem que estar ligada na energia elétrica, né? Um aparelho elétrico, então ele tem que estar ligado na energia elétrica. E esse segundo cabo é o cabo da energia elétrica. No MSX, se você olhar, aqui eu estou com o nosso queridíssimo Sanyo Wave 70FD, que é a máquina do programador, é o MSX do programador. E no caso do Hotbit 8000 da Sharp e dos micros japoneses, a entrada também é um cabo Centronics, mas de pinagem menor. Então deixa eu desligar aqui o MSX. Você nunca deve conectar nenhum tipo de cabo com o seu MSX ligado, sempre desligue o seu MSX. Como vocês podem ver, também é um conector Centronics, mas é um conector Centronics de pinagem menor. Então esse conector Centronics de pinagem melhor entra aqui, nesse conector aqui, que também não tem como errar, porque também é o único conector que você pode usar para conectar a impressora. Não existe outro conector. Como vocês podem ver aqui, o Hotbit 8000, ele também tem exatamente o mesmo conector. Se eu pegar aqui o Hotbit 8000, vocês vão ver que ele tem exatamente o mesmo conector, fica mais aqui para a direita. E como vocês podem ver, é exatamente a mesma conexão que você tem que fazer. E aí, meu amigo escovador de bytes, está curtindo a aula de hoje? Se você está curtindo a aula de hoje, não se esqueça que aqui embaixo no YouTube tem o botão Valeu, onde você pode doar qualquer quantia para o canal. Lembrando sempre que as doações para o The Byte Creator são completamente voluntárias, doa quem quer, a quantidade que quiser. Além disso, você pode se tornar um patrono. Entre no patreon.com/The Byte Creator e lá você pode assinar a nossa camada de $1. Ou você pode entrar no nosso clube de canais aqui embaixo. Todos os membros terão direito ao nosso Thank You Disc exclusivo, terão direito ao chat exclusivo do Patreon, além, obviamente, de ter o acesso antecipado aos vídeos e poder ver os vídeos. Os patronos assistem os vídeos antes. Além disso, você também pode comprar um merchandise do canal. Você pode comprar um merchandise na nossa loja parceira, thebytecreator.com.br. Lá tem camiseta, roupinha pro seu pet, caneca, boné, tudo que você conseguir imaginar tem lá, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Então, meu amigo escovador de bytes, se você quer continuar assistindo a aula aqui, vambora, porque a gente tem que aprender a imprimir no nosso queridíssimo MSX. Vamos nessa! Então vamos lá, meu amigo escovador de bytes. Vamos começar primeiro lendo papel na impressora. Então você vai pegar uma folhinha de papel A4 comum, vai colocar aqui no carro dela. Depois de colocar no carro, você vai abrir aqui a bandeja dela e você, usando a alavanca, você vai colocar o papel lá no iniciozinho do carro, até ele ficar numa posição próxima ao início do carro. Aí você vai fechar. E agora nós vamos poder começar a dar os nossos primeiros comandos que vão testar a impressora. Então, se você viu as aulas passadas, né, se você viu a teoria dessa aula, você sabe que o dispositivo é o PRN, que é o dispositivo da impressora. E se você viu as aulas passadas, você aprendeu a fazer o direcionamento de saída. Então a maneira mais simples de a gente testar se a nossa impressora está funcionando, é dar aqui um DIR, redirecionar a saída para o dispositivo PRN. A gente mandando, quando a gente der o Enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso comando dir,
vai enviar, a gente já fez alguns exemplos enviando para o dispositivo nulo, só que agora a gente vai usar outro dispositivo, que é o dispositivo impressora. E aí vamos ver o que ele faz aqui. Deu um problema, acho que o papel travou aqui. Aqui, ó, nessa impressora ele tem essas marquinhas aqui que indicam como o papel tem que ficar, tá? Então o papel tem que ficar bem alinhadinho ali. Vou trazer um pouquinho pra cá pra ficar legal. Bom, vamos tentar de novo então, pessoal. Mesmo comando. Então, acabou a impressão aqui, amigos escovador de bytes. A minha fita tá um pouquinho gasta, né? Porque é uma fita muito velha. Mas você pode ver aqui, ó, que ele imprimiu o DIR na nossa impressora. Então a gente tira o papel aqui. E aqui, ó, se você olhar, tá muito fraquinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o papel também estava mal alinhado. Mas acredito que vocês estão conseguindo ver aqui que o DIR saiu. Eu vou tentar outra fita aqui para ver se colocando uma fita diferente, se a gente colocando uma fita diferente, se fica mais legível para vocês poderem ver melhor na câmera. Vamos ver? Tá aí, galera, ele terminou de fazer o DIR. Como vocês podem ver, a impressora imprimiu. Apesar da minha fita estar um pouquinho velha e gasta, ela ainda tem algum suco nessa fita. E aqui, ó, você pode ver, ó, olha que legal. Você consegue ver lá que o nosso DIR foi impresso na nossa queridíssima impressora. Então vou usar aqui os comandos form feed para poder soltar o papel. E aqui, ó, acho que nessa câmera aqui vai dar para ver melhor, se a resolução dela é um pouquinho melhor. Se você olhar aqui, ó, o resultado do DIR veio para a nossa folha de papel. Isso aqui funciona com qualquer comando que tenha uma saída, obviamente, do MSX-DOS. Então, por exemplo, uma maneira muito fácil de você imprimir um arquivo de texto é você... Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. A impressora não está pronta, ela está offline. Então, bota ela offline. Aí aqui eu vou carregar o papel assim. Aí uma vez o papel carregado, lembrando que aqui a gente tem as margens, você vai usar aqui o line feed, encaixa o papel bem, e aí no line feed, olha só, tá vendo? Ele deu uma... Esse carro não tá dos melhores, tá vendo? Ele tá meio desajustado. Então vamos fazer um form feed aqui. E vamos tentar de novo até o papel ficar bem arrumadinho. Porque senão, como essa impressora é muito velha, não está muito bem lubrificada, tal, aquelas coisas de sempre, o carro dela não está dos melhores. Eu vou até ajustar um pouquinho mais assim. Parece que o papel está sambando na hora que eu faço o line feed. Enfim, vamos lá. Então agora, galera, vamos tentar fazer alguma coisa um pouco mais divertida. E vamos achar aqui um arquivo de texto dentro do nosso diretório, para ver se a gente tem alguma coisa que a gente possa imprimir aqui. Por exemplo, o nosso altexec.bat aqui do Debate Creator. Se a gente der aqui um type altexec.bat redirecionado para o PRM, olha só que legal que ele vai fazer. Primeiro a gente tem que botar a impressora online, né? Vamos tentar de novo, só que dessa vez botando a impressora online aqui, galera. Então vamos lá, vamos de novo. Vamos tentar dar aqui o nosso type altexec.bat para o PRM.
E aqui, ó, quando a gente fez o type do autoexec.bat, ele imprimiu aqui o conteúdo lá do arquivo. Quer ver? Ó, vou dar um type aqui. Esse é o conteúdo, nosso queridíssimo autoexec.bat. E se você olhar aqui o que foi impresso na impressora aqui, ó, vai ver que é exatamente o conteúdo. Você vai ver que é exatamente o conteúdo daquele arquivo lá. Esse é o type, ele só imprime nossos queridíssimos comandos quando eles são quando eles são arquivos de texto, né? Então uma coisa que o pessoal tenta fazer normalmente aqui no nosso queridíssimo MSX2 é imprimir uma listagem de um programa Basic, né? Então vamos ver o que acontece. A gente entrar aqui em Basic. Vamos ver a listagem em Basic aqui. Tem ali alfabeto.bash, poke.bash. Tem alguns programas em Basic aqui. Tem o testcolor.bash. Então vamos fazer o seguinte, vamos carregar o papel de novo. E vamos tentar fazer o seguinte comando aqui, ó. Type tstcolor.bash redirecionado para o pré-rm, para a impressora. Vamos ver o que ele faz quando a gente tenta usar isso aqui. Olha só que coisa esquisita que vai acontecer, pessoal. Vou mandar de novo, porque eu tinha esquecido de botar a impressora online. Esse barulhinho da impressora é uma delícia, né, galera? Vamos ver o que ele imprimiu aqui? Aqui, galera. Ele imprimiu esse monte de lixo aqui, ó. Isso aqui tá longe de ser a listagem de um programa Basic. E por que isso aconteceu, Manel? Porque uma listagem em Basic não é um arquivo ASCII, ele tem um formato específico. Você até pode salvar a sua listagem em Basic no formato ASCII, tem um comando Basic para você fazer isso, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos chamar o Basic aqui, ó. Vamos dar um dir, ou melhor, vamos dar um files, no Basic é files. E aqui a gente tem alguns programinhas, ó, tem o alfabeto.bash, o poke.bash, o tstcolor.bash. A maneira de você imprimir corretamente uma listagem em Basic, no nosso queridíssimo Basic, é usando o comando lprint. Então, amiguinho, olhando aqui o pai dos burros, né, o nosso manual de Basic do Hotbit, que é uma excelente referência de Basic, a gente tem aqui o comandinho list, ó. E esse comando list, ele lista um programa na impressora. E nós temos outro comandinho aqui muito útil também, que eu já falei antes, que é o lprint. O lprint, ele funciona como se fosse um print, só que ao invés de mandar para a tela, ele manda lá para a impressora. E o list, ele funciona como um list, mas ele envia o comando para a impressora. Então vamos pegar aqui agora o mesmo cara que a gente tentou imprimir lá no MS-DOS, o nosso queridíssimo tstcolor.bash. Vamos fazer um list tstcolor.bash. E aqui, ó, a gente pode usar todas as coisas que a gente usa no comando list do nosso queridíssimo Basic. Inclusive a gente pode limitar aqui linhas que a gente quer imprimir. Por exemplo, se você quiser imprimir só as primeiras 100 linhas do seu programa, você pode dar um list 0-100 e mandar ele imprimir. Então vamos mandar imprimir a listagem completa aqui. Vamos ver se agora a gente consegue imprimir esse programa em Basic. Ah, sim. Eu acho que primeiro eu tenho que dar load no programa, que aí a gente vai ler o tstcolor.bash. E aí a gente dá o list sem... O nome do programa não é um parâmetro do comando. Na verdade ele faz o list em cima do programa que está na memória. E aí vamos ver se ele imprime alguma coisa aqui.
Obviamente eu estou com a impressora fora, então deixa eu dar aqui um Ctrl Stop. Vamos botar a impressora online de novo. E aí sim vamos repetir aqui o L-List. E aí você vai ver, amiguinho, que ele vai começar a fazer a impressão lá na impressora da nossa listagem em Basic. Foi muito rápido. Esse programa deve ser pequenininho, vamos dar um list nele aqui. Ó, o programa tem só 5 linhas, então vamos ver. Vamos ver se ele imprimiu as 5 linhas. Então aqui, ó, certinho, ó, ele imprimiu as 5 linhas do programa, bonitão. Então essa aqui é uma maneira de você ter salvo em papel as suas listagens dos seus programas. Tá certinho, a listagem veio toda bonitinha, exatamente como está listado lá na tela. E o L-Print ele usa a mesma ideia do print, né? Deixa eu ver aqui, L-Print. Byte Creator com impressora. Ele vai mandar lá para a impressora. Claro que eu mandei sem papel. Então vamos colocar o papel de novo. Vocês viram que a impressora é um troço chato, né? E vamos lá dar o L-Print de novo agora. Se Deus quiser vai funcionar direitinho. Imprimiu. E aqui, ó, vocês vão ver que ele imprimiu aqui em cima, ó, Byte Creator com a impressora. Eu imprimi por cima do programa. Então vou fazer o seguinte, eu vou imprimir isso de novo para ficar mais claro aqui. Pera. Impressora ready, vamos tentar de novo. Vamos mandar mais de uma vez. Tá vendo? Cada vez que eu dou um comando em Basic, ele manda um comando para a impressora. E aqui, ó, você vai ver que ele imprimiu 3 vezes aqui, ó, Byte Creator com a impressora. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós passamos muito dos nossos 20 minutos de aula e ainda assim nós só arranhamos a superfície do uso da impressora no MSX. Pelo menos agora você sabe como instalar sua impressora, como criar um cabo para sua impressora, os comandos mais básicos do MSX DOS para você poder mandar coisas para a impressora. Mas existe um monte de coisa ainda que a gente não falou sobre impressora, né? Aqueles programinhas para a gente colocar acentuação nas impressoras, porque essas impressoras vinham dos Estados Unidos, então elas não tinham caractere 7 com acentos, né? Então tem uma série de programinhas que você pode usar para acentuar nas impressoras, tal. Editores de texto, a gente não mostrou nenhum, não mostrou Hotword, não mostrou o editor que vinha com o Expert DD Plus, mas tudo isso vai ter que ficar para um próximo vídeo se você quiser. Então, amigo escovador de bytes, se você quiser mais vídeos falando sobre impressora no MSX, bota aqui nos comentários, falando, pô, eu quero aprender mais sobre impressora, que a gente se aprofunda um pouco mais nesse conhecimento importante aí do MSX DOS. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar o like, compartilhar. Não se esqueça também de se inscrever no canal, estamos com 1555 ou 56, algo assim, inscritos. Temos um novo escovador de bytes aí, o nosso queridíssimo amigo Rodrigo Camerato, que entrou na nossa live de Zanac. Então vamos aproveitar esse momento para dar aquele amplexo amoroso, aquele abraço carinhoso na galera das laterais do vídeo, que estão sempre aqui acompanhando a gente. E um abraço todo especial ao nosso amigo Rodrigo Camerato, que agora está conosco aqui, engrandecendo as fileiras dos escovadores de bytes. Então, se você gostou da aula, muito obrigado. Não se esqueça do botão valeu. E, acima de tudo, meu amigo escovador de bytes, acima de tudo, seja feliz.